tinha a possibilidade de ir ao Maracanã hoje, o horário do programa e dos outros jogos hoje me possibilitou. E não tem como falar do jogo de hoje, Renata, Dodô, sem falar do calor. Mas estava muito quente o Rio de Janeiro hoje, é o fim de semana no Rio de Janeiro. O Dodô chegou, o sol saiu, num calor desgraçado. Então, o primeiro tempo bem lento, né? Bem xoxo. E o segundo tempo, né, com o Flamengo fazendo 2-0, esse aí é o gol anulado do Fluminense na primeira etapa. Até conversamos com o PC aqui, né, na saída, ele falou que foi bem anulado, né, um impedimento logo no cruzamento, a bola indo para a área, tem jogador avançado, bem marcado. E o Flamengo depois construindo, né, e eu falei isso aqui na hora que a gente falava do Grenal. Hoje, eu acho que a qualidade técnica do Flamengo decidiu o clássico. O Fluminense também tem qualidade pra caramba. Mas hoje, né, os caras que estavam, né, acesos para decidir o jogo, o segundo gol do Flamengo, que é uma jogada, né, de um De La Cruz, para mim, que é o melhor jogador em campo, com 2 toques de letra, um da Arrascaeta, um de Pedro, e a finalização do Cebolinha, que na minha visão é uma falha do Fábio. Eu acho que hoje o Flamengo decidiu o jogo na qualidade desses caras. Acho que sim, e acho que decidiu também na organização que a gente viu em campo do que o Flamengo se propôs para impedir o que o Fluminense tem de melhor, que é a sua troca de passes rápida. Então o Flamengo teve uma estratégia, primeiro, de marcar muito alto e sempre com muita pressão na bola, né? Porque às vezes você sobe a marcação e deixa alguém com a bola livre, que consegue achar um passe mais longo. Enfim, hoje o Flamengo sufocou a saída de bola do Fluminense, que tem encontrado mais dificuldades nessa saída de bola desde que o Nino saiu, né? Hoje o Diniz não tinha o Felipe Melo, né, poupado para o jogo do meio da semana da Recopa, e entrou com o Thiago Santos, que ele tem colocado, porque tem uma qualidade de passe, e o Malo. E apesar de o André ajudar muito na saída de bola, você tem jogadores recuando, né, e dando suporte ali para a saída de bola, mas o Fluminense errou muitos passes porque estava sempre muito pressionado. Ele teve muita dificuldade de atravessar, né, de levar a bola para o campo de ataque, e quando levava ali pelos lados, o Flamengo fez muito bem a marcação em cima dos lados do campo do Fluminense, porque o Fluminense costuma acumular seus jogadores. Então você tem o ponta, que hoje era o Douglas Costa de um lado, né, e do outro o Arias, exato. E aí você aproxima, às vezes você tinha o Douglas Costa e o Arias jogando próximos, aí você tem volante chegando, o Renato Augusto aproximando, você tem 4, 5 jogadores juntos, só que o Flamengo estava sempre com lateral, ponta, volante, meia, todo mundo cercando esses caras. Então os passes curtos que o Fluminense costuma trocar, ele não conseguiu trocar hoje. Para mim, as chances que o Fluminense teve de gols vieram praticamente em bola parada. No primeiro tempo foi a cobrança de falta do Arias, que o Rossi defendeu, e depois o gol que foi anulado, por conta de impedimento. De resto, só que aí o Flamengo no primeiro tempo também não conseguiu produzir. Tentava muito pelo lado direito com o Luiz Araújo, não acionou muito o Cebolinha. Na segunda etapa, eu acho que até também o calor estava menor, né? Deu uma diminuída. E aí o Flamengo conseguiu se soltar muito pela dinâmica que o De La Cruz dá no meio-campo. Para mim, ele jogando como segundo volante, ele é muito bom jogador, né? Rende também se ele joga na estrutura que o Flamengo monta para ele estar aberto pela direita, não como um ponta, mas como um meia pela direita. Mas eu acho que como segundo volante, ele é espetacular. Hoje, Dodô, você olha que você está aqui no final de fevereiro. No Flamengo, eu olho para o Flamengo e olho para o Fluminense, os dois não estão prontos, né, para a temporada, né? O Fluminense, né, recebe um trabalho de mais tempo do Diniz. Eu acho que o Fluminense se movimentou bem no mercado, inclusive. Jogador ainda. Sim. Acho que tem jogadores a estrear, inclusive o Fluminense. Então, é um encaixe que vai fazer, tem taça a disputar no meio de semana. O Fluminense quer vencer a LDU por tudo, né, que representa um Fluminense LDU. E é uma taça importante, cara, uma taça que o Fluminense não tem, que é a Recopa. Agora, hoje, olhando o jogo no Maracanã, me parecia que o Fluminense, tudo o que tinha que fazer no jogo tinha que passar pelo Arias. O Fluminense era um time dependente do Arias dentro de campo. E, obviamente, o Arias, para mim, é um jogador fora da curva. Muito bom. Fora da curva. Mas não é todo jogo que ele vai botar debaixo do braço e vai resolver. Não é que ele vai deixar o Cano 1, 2, 3 vezes e o Cano vai resolver. O Cano praticamente não tocou na bola. O Cano passou despercebido. Ele voltou para ajudar. Ele passou despercebido. Hoje é raro a gente falar isso. E seja o jogo que for. Sim. Final, clássico, jogo pequeno, time poupado. Geralmente a gente fala muito do Cano. Hoje ele passou despercebido. Eu achei que o Fluminense hoje foi pobre de criação. O Fluminense não teve, né, tanto combate, o Fluminense ficou pouco com a bola em alguns momentos do jogo. E o Flamengo, né, do outro lado, que ainda tem muito a evoluir, o Flamengo já tem
totalmente o jeito do Tite. O Flamengo não sofre gols. O Flamengo sofreu um gol no campeonato. A gente está falando da 10ª rodada. Um gol, cara. É o Carioca. Não concordo. O nível do Carioca é baixíssimo. Baixíssimo. Mas o Flamengo já jogou com os 3 clássicos. Ele já jogou contra o Botafogo, já jogou contra o Fluminense e jogou contra o Vasco. Então, é um jeito, Tite, de fazer o Flamengo jogar. Talvez para o torcedor não seja um jeito maravilhoso, que esse time não faz o que fez no segundo gol toda hora. Mas é um jeito tão eficiente que daqui a pouquinho pode ser que conquiste, né, o torcedor do Flamengo, que não quer anos tumultuados como o ano passado, de Vitor Pereira, de Sampaoli, que o Tite chegou para arrumar a casa. Mas é um time ajeitado, cara. Hoje, por exemplo, os laterais, para mim, decidiram o jogo, junto com o De La Cruz. Mas acabaram com os ataques do Fluminense, né, na marcação ao Arias, né, anulando, por exemplo, o Douglas Costa. Então, é um time muito difícil, né, de ser vazado, esse time do Tite. O jogo não foi bom, né? O jogo foi, primeiro tempo, até em função do calor que estava, o jogo foi mais truncado. E assim, o Fluminense vem de um jogo no meio da semana, a estratégia até no primeiro tempo funcionou para o Fluminense. No segundo tempo, quando a gente fala que um time, quando tem a parte defensiva sólida, você com bons jogadores, uma hora que afrouxa um pouquinho, o Flamengo foi lá, fez a jogada que gerou o cruzamento, que o Ayrton Lucas conseguiu aguentar bem no corpo, chutar. Tava todo mundo do lado do Ayrton, do lado esquerdo, e só o Pedro, inteligentíssimo, para fazer o primeiro gol. Então quando você tem esse sistema defensivo que funciona, quando você tem bons jogadores, uma hora os caras vão lá e vão encontrar um espaço, uma jogada, e foi isso que aconteceu no jogo hoje. O Flamengo não fez um jogo brilhante, mas dentro da proposta dos dois times hoje, o Flamengo, por ter mais criatividade um pouco, tá mais inspirado do que o Fluminense, conseguiu vencer o jogo. E o segundo gol foi uma jogada que mostra o que pode ser o Flamengo, né? Com jogada De La Cruz, com o Pedro, com o Arrascaeta. A finalização o Fábio falhou. Falha. É falha ou frango? É a discussão que eu saí ouvindo do Maracanã. Quer dizer, falha é uma coisa, frango é outra. Para vocês tá em qual prateleira? Eu acho que foi uma jogada bem feita do Flamengo, mas é uma falha do Fábio, né? Não sei se chega a ser um frango, mas é uma bola defensável, ainda mais para um goleiro. Eu acho que pode ser uma falha, mas o frango acho que é uma palavra muito forte. É pesado? Eu lá do estádio, eu falei, eita, frango. Depois eu olhei, eu continuei achando falha, mas para mim é um frango pequeno ou uma grande falha, assim, né? O Fábio, pro nível do Fábio, isso acontece, tem muito crédito o Fábio, né? Já com a camisa do Fluminense. Então, a torcida acho que não pega no pé. A inspiração do Fluminense ficou muito em cima do Arias, né? Porque muito, cara. O Arias, além de ser muito bom tecnicamente, ele tem uma qualidade física que impressiona. Então, sempre ele estava o cara que mais pronto para se movimentar, fazer jogadas. E você vê um Douglas Costa que não está pronto ainda, que está entrando em ritmo. E assim, o campeonato estadual para o Flamengo, para o Fluminense, é a preparação para o que vem pela temporada também. Você tem o Renato Augusto chegando, então tem que ter um pouquinho de calma. É claro que os clássicos te dão um termômetro de como seu time está, porque são os melhores times. Mas a temporada tem muita coisa para acontecer. Não tem nada pronto para nenhum dos dois lados. E a tabela do Carioca, né, bota o Flamengo com 24 pontos, muito próximo do título simbólico de Taça Guanabara, que desceu um pouquinho. Essa sustentação do Ayrton ali. E todo mundo de um lado e o atacante que sabe, esperando a bola chegar só para dar um tapa. Sabe onde vai, né? Impressionante. Sabe onde vai. O Pedro respondendo às vaias. Do Ayrton Lucas pro Pedro, né? Ex-jogador. Exato. Lei do ex-dupla. Exato. E a gente vai lembrar aqui que o Pedro foi vaiado agora, recentemente, no Maracanã, num jogo que ele falou mesmo que foi mal, que perdeu o gol pra caramba. E ele responde em campo, não tem polêmica nenhuma. Respondeu em campo hoje num jogo, né? Ele foi ovacionado no Maracanã. Desde do anúncio da escalação. Então não existe polêmica na questão do Pedro. Eu diria Guardiola, não se corneta atacante. Exato. Agora, você tocou num jogador, que é o De La Cruz. A gente está vendo o segundo gol do Flamengo, que é um golaço, cara. Que é um golaço. É um gol que tem recurso demais. Né? Do Arrasca, do Pedro. A batida do Everton não é das melhores, mas o Fábio aceita. Agora, o De La Cruz, eu estava conversando com o Dodô aqui antes de entrar no programa. Para mim, acontece com o Tite, né, que tem muito mérito também, algo que aconteceu parecido com o Dorival. O Dorival, quando ele consegue acomodar no Flamengo Pedro e Gabigol, não é uma ideia do Dorival, quando ele chega no Flamengo, eu vou colocar os dois para jogar. O Flamengo perde o Bruno Henrique. Né? Então, ele tem... ele tinha até o Cebolinha na época e ele preferiu optar pelo Pedro. Aí foi um mérito dele, mas ajudado pela saída do Bruno. Ele perdeu o Bruno Henrique. Tinha Cebolinha, né? O Cebolinha já tinha chegado nesse momento, em 2022? Porque
Já tinha chegado. Então já o tinha Dorival chegado. tem o mérito de fazer a opção. Porque praticamente qualquer... Eu não sei, ele poderia falar, saiu o Bruno, eu tenho o Everton e eu vou com o Everton. Não, mas ele quis mudar um pouquinho a forma de jogar e deu muito certo, né? Então é mérito dele, ajudado, porque se o Bruno Henrique tivesse... O espaço abriu, saía, né? O espaço abriu. E ele escolheu a peça certa. Ele escolheu a peça certa e que muita gente falava há muito tempo. O Flamengo tem que jogar com o Pedro Gabigol, dá pra jogar. Foi uma discussão aqui de programa do Sport TV, né, e de qualquer outro veículo durante meses. E o Dorival abriu ali uma oportunidade para ele fazer. O Tite, né, de início de temporada, a gente discutia se ia sobrar pro Gerson ou pro Luiz Araújo para entrar o De La Cruz. Né? Como que ele ia entrar? O De La Cruz rende mais onde? Com a saída do Gerson, que inclusive a gente torce pra caramba que a recuperação seja a melhor possível, né? Teve um problema de infecção urinária, tá fora do Carioca, não joga no Carioca, vai passar por um procedimento cirúrgico, então que corra tudo bem com o Gerson, mas abre, né, esportivamente falando, um espaço no time do Flamengo que não tem mais essa discussão, não existe pressão, o Tite está escolhendo esse e aquele. E o De La Cruz parece que ama onde o Tite colocou ele hoje, né, para jogar com liberdade pelo meio, flutuando, tá em tudo que é lugar do campo. Ali parece que o Tite vai ganhar um jogador da prateleira que o Flamengo imaginou quando trouxe do River. Sim, e ele pode adaptar... É que assim, né? Quando você tem um elenco desse, você pode ter muitas ideias ali. Porque ele pode manter o De La Cruz ali e botar o Gerson aberto pela direita, na função que o De La Cruz fazia, como um meia pela direita. O Tite fez isso em alguns jogos do ano passado, colocando o Gerson nessa posição. Eu acho que ele tem algumas soluções ali. Para mim, a forma como o time jogou hoje, ele encaixa muito bem. Primeiro porque o Flamengo tem jogado... O Tite fala muito que ele colocou o Flamengo para jogar em duas formas, né? Uma com 2 pontas abertos e outra com 2 meias pelo lado. E aí você tendo 4 jogadores de meio campo com bastante chegada na área, mais o atacante de referência sendo o Pedro. Quando ele joga assim, é quando ele tem o De La Cruz ali como um meia pela direita. Só que o Flamengo já estava mais adaptado a esses pontas. No ano passado, quando o Tite chega, ele adapta muito bem o time com esses pontas abertos. Então eu acho que já está num encaixe mais certo. E aí o Luiz Araújo, ele também entrega muita coisa. Para mim, ele é um cara que joga muito bem no ataque, que chega, que tem 1 contra 1, que leva para o fundo para cruzar para trás, que é uma jogada que o Tite cobra muito. E ele entrega muito sem a bola também. Isso colabora demais para o tal equilíbrio que o Tite exige do time. Então, eu acho que hoje é o time mais encaixado que a gente viu do Flamengo, é esse que entrou em campo hoje. Agora, quando voltar o Gerson, eu tenho certeza que o Tite vai ter as suas pulgas atrás da orelha, vai entender como que vão funcionar as coisas. Mas, pelo que tem jogado o De La Cruz nessa posição, é difícil tirar ele do time, né? Ele se associa muito bem, né, e com o Arrascaeta, por exemplo, porque são 2 jogadores muito inteligentes, de ótima leitura de espaço. Então, assim, e ele consegue conduzir a bola com os 2 pés. Ele tem muita qualidade nessa de esconder a bola, passar pelo marcador, porque ele tem muita habilidade com os 2 pés. Então, ele vai passando a bola de um pé para o outro, você nem viu. E é um Flamengo, então, que se coloca com 24 pontos, pega o Madureira no sábado, pode definir o título da Taça Guanabara. O Fluminense tem clássico, né? O Fluminense primeiro, na quinta-feira, tem a LDU, decidindo a Recopa no Maracanã, e aí... Fora das 4 linhas, a atenção se voltou para as negociações envolvendo Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, que tem sido um dos principais alvos do Flamengo desde o término da última temporada. Em declarações recentes, Marcos Braz, importante figura nas decisões do clube carioca, abordou o andamento das conversas pelo defensor. Braz destacou a busca do Flamengo por um acordo financeiro viável e sublinhou a qualidade de Ortiz, mencionando seu potencial para representar a seleção. A gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção. Agora, temos que ter paciência e tranquilidade, disse Marcos Braz antes de complementar. A data limite é no dia 7 de março, não é o limite do Flamengo. É até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou o Fla aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum, finalizou o VP do Flamengo.